Jornal da Tribuna, primeira edição. Oferecimento IACS, cuidando da sua saúde. Emoção na despedida de Bruno Covas. O corpo do prefeito licenciado de São Paulo foi enterrado no cemitério do Paquetá. A cerimônia de sepultamento foi rápida e reservada para poucas pessoas. Apenas parentes, amigos e autoridades mais próximas de Bruno Covas, que estiveram aqui para prestar a última homenagem. Apesar de jovem, Bruno Covas era apontado como uma das principais lideranças políticas do país. E também começou hoje a vacinação contra a Covid em grávidas. Santos recebeu 670 doses da Coronavac especificamente para as grávidas e mulheres que deram à luz recentemente. São 8 postos externos funcionando na cidade, além do atendimento nas policlínicas. Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 140 quilos de cocaína num caminhão na rodovia Regis Bittencourt. A apreensão foi na cidade de Barra do Turvo. A droga estava escondida num compartimento da carreta, preparado para o transporte dos tabletes. O JT1 desta segunda-feira, 17 de maio, já começou. Olá, boa tarde. O enterro de Bruno Covas foi no mesmo cemitério onde há 20 anos o avô Mário Covas foi sepultado. Avô e neto foram vítimas da mesma doença. Torcedores do Santos foram para a estrada homenagear Bruno Covas, um fanático torcedor do time da Vila Belmiro. O cortejo chegou em Santos por volta das 5h30 da tarde e seguiu para a região central. Várias pessoas aguardavam nas ruas em volta do cemitério do Paquetá, o mais antigo da cidade. O carro funerário entrou no cemitério pouco antes das 6. Logo depois, o filho Tomás, o governador João Dória, o vice-governador Rodrigo Garcia e o agora prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Teve queima de fogos antes da despedida. Já era noite quando o sepultamento começou. Foi uma cerimônia rápida e restrita aos parentes, amigos mais próximos e alguns políticos. Bruno Covas foi sepultado no mesmo cemitério onde o avô, o ex-governador Mário Covas, foi enterrado há 20 anos, depois de também enfrentar uma batalha contra o câncer. Bruno era portador de predicados incomuns, sério e honrado. Agora está ao lado do seu avô, governador Mário Covas, e de sua querida avó, Lila Covas. A sua mãe Renata, seu pai Pedro, ao seu irmão Gustavo e ao seu filho Tomás. O meu abraço mais solidário. Bruno Covas fez 41 anos no mês passado. Filho de Pedro Mauro Lopes e de Renata Covas, nasceu aqui no Hospital dos Estivadores no dia 7 de abril de 1980. Morou em Santos até os 14 anos no bairro da Aparecida e estudou em 2 escolas particulares da cidade. Com uma família sempre atuante, deixou ótimas lembranças por onde passou. Eu tenho uma história que é linda, que foi dia da formatura do Bruno na educação infantil, quando ele estava indo para o primeiro ano do fundamental, que foi justamente no ano que o Covas foi eleito senador, em outubro, e logo a formatura foi em dezembro e o Covas esteve, o avô esteve na festa de formatura quando o Bruno recebeu o diploma. E para nós, santistas, era um momento de muita honra, né, ter um senador da República na nossa comunidade. Bruno nos deixa um legado político de muito trabalho, de seriedade profissional, e isso nos orgulha demais. Em 1995, foi morar com um avô no Palácio dos Bandeirantes e concluiu o ensino médio na capital. Fez faculdade de Direito na USP e Economia na PUC, mas antes disso já seguiu os passos do avô. Se filiou ao PSDB em 1998 e foi presidente da Juventude Tucana. Em 2004, disputou o primeiro cargo eletivo. Foi candidato a vice-prefeito na cidade onde nasceu, na chapa liderada pelo também tucano Raul Cristiano. Quando você ligou para sua avó, a dona Lila, e contou para ela, o que ela achou? Ela falou, ai meu Deus, tudo de novo. Em janeiro de 2017, Bruno Covas assumiu como vice-prefeito da capital. Com a saída de Dória, em caráter efetivo, assumiu o cargo de prefeito. Em 2019, descobriu o câncer no aparelho digestivo. Mesmo em tratamento, foi eleito prefeito de São Paulo no ano passado. Bruno Covas tinha apenas 41 anos de idade e, apesar de jovem, ele tinha uma longa trajetória política que começou ao lado do avô, Mário Covas.
Duas histórias que se entrelaçam. Desde muito cedo, o destino do menino e do avô já pareciam emaranhados. Em 1983, Mário Covas, então prefeito de São Paulo, dava uma entrevista sobre o início da vacinação contra pólio na cidade. No colo, o neto de 3 anos, garoto propaganda da campanha, parecia mais interessado em algo que não se vê nas imagens. O menino, sem muita convicção, tentava se desvencilhar, até sossegar e aceitar o abraço do avô e do destino. Foi com ele que eu aprendi a fazer política, foi por ele que eu resolvi fazer política. O nome é muito forte, não dá para fugir. Aos 9 anos, Bruno já fazia parte do Clube dos Tucaninhos. Era a estreia no PSDB, partido que o avô ajudou a criar. No comentário de uma foto em que aparece na campanha presidencial do avô, em 1989, Bruno escreveu: "Prova de que não foi a cegonha que me trouxe, foi um tucano." Bruno, como avô, nasceu em Santos, no litoral do estado. Na adolescência, deixou a casa onde morava com os pais e o irmão para viver com Covas, já governador, no Palácio dos Bandeirantes. Bruno veio fazer o antigo colegial, hoje ensino médio, neste tradicional colégio paulistano. Passou 3 anos aqui, período em que a política estudantil ficou fora do seu radar. Amigos mais próximos contam que, nessa época, Bruno preferiu se dedicar aos estudos. A vida acadêmica de Bruno deslanchou. Com 18 anos, ele foi aprovado na Faculdade de Direito na USP. Também fez economia na PUC. São formações que se conversam muito, né, e, ao mesmo tempo, muito úteis para quem vai para cargo público, né, sobretudo para quem lida com 2 frentes muito importantes na tomada de decisão na administração pública, que é a frente do direito, né, ou seja, das formalidades, dos limites, né, e a frente dos recursos, a frente da questão fiscal, das finanças. A convivência próxima com o avô o levou a aceitar definitivamente o chamado da política. Em pouco tempo, chegou à presidência estadual e nacional da juventude do PSDB. Com 26 anos, foi eleito pela primeira vez deputado estadual. Conquistou com votação expressiva a reeleição para a Assembleia, mas não chegou a completar o mandato. Aceitou o convite do governador Geraldo Alckmin e assumiu a Secretaria do Meio Ambiente. Em 2014, retornou ao Legislativo, dessa vez como deputado federal. Em Brasília, votou pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eu voto sim! 2 anos depois de eleito, aceitou o convite de João Dória para ser o vice na chapa do PSDB à Prefeitura de São Paulo. A vitória veio no primeiro turno. Em 2018, quando Dória deixou a prefeitura para concorrer ao governo do estado, Bruno passou a comandar a maior cidade do país. Uma mudança de responsabilidade proporcional à de visual. Pode notar uma diferença de estilo, né? O meu jeito de falar, o meu jeito de ser, o meu jeito de fazer reunião, diferente do jeito do João Dória. Mas as políticas vão ser as mesmas. Mas em pouco tempo passou a substituir secretários ligados a Dória. Ele herdou a equipe do João Dória e foi mudando essa equipe ao longo do tempo. Mas como o João Dória sempre foi um político que criou muita expectativa, né, com toda aquela coisa de se vestir de gari, criar fatos políticos, havia, de certa forma, na cidade, uma expectativa que o Bruno Covas desse continuidade a esse processo. Ele não deu. Ele reconfigurou o governo, mas pegou uma prefeitura numa crise muito grande. Bruno Covas ocupava 1 mês a cadeira de prefeito que João Dória deixou vaga para disputar o governo do estado quando enfrentou a primeira crise. A queda do edifício Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, depois de um incêndio. A tragédia deixou 7 mortos e quase 300 famílias desabrigadas. Aos desafios de governar a maior cidade do país se juntou a batalha contra o câncer, descoberto em outubro de 2019, quando o prefeito foi ao hospital para tratar de uma infecção de pele. Durante os exames, os médicos encontraram um tumor maligno na cárdia, uma válvula entre o estômago e o esôfago. Covas também tinha linfonodos aumentados ao redor do pâncreas e um nódulo no fígado. Foram 8 sessões de químio, além do tratamento de rádio e imunoterapia que ele enfrentou muitas vezes ao lado do filho Tomás. Eu e meu filho Tomás está me acompanhando aqui todos os dias. Comecei hoje minha primeira sessão de
quimioterapia. Numa entrevista ao Fantástico, o prefeito se mostrou confiante na recuperação. O maior medo, é claro, é não vencer, né? O maior medo é a doença ganhar essa, mas eu estou muito confiante. 2020 chegou trazendo uma avalanche. A Covid esvaziou e paralisou a cidade, enchendo hospitais e cemitérios. Na época, Covas decidiu morar na prefeitura. Minha cama, já inclusive trouxe aqui para a prefeitura para poder acompanhar isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele teve uma forma leve da doença. Enquanto enfrentava as consequências da Covid na cidade e fazia tratamento contra o câncer, se candidatou para continuar na prefeitura. Venceu Guilherme Boulos do PSOL no segundo turno, com pouco mais de 59% dos votos válidos. Meu avô dizia que é possível conciliar política e ética, política e honra, política e mudança. E eu agora acrescento: é possível fazer política sem ódio. Para este cientista político, um sinal de que a população aprovou a maneira como ele conduziu a cidade durante a primeira onda da pandemia. Se nós olharmos para o primeiro momento, a principal marca do Bruno Covas não foi uma marca de executivo, né? Não foi uma marca de entregar obras ou deixar para si, não é, um legado concreto de identidade com a cidade. Eu acho que os eleitores lembram do Bruno Covas, sobretudo pela sua posição firme no combate à Covid-19, que é associado também ao problema de saúde dele, né? A luta dele contra a doença criou, acho que no imaginário do eleitor, a visão de alguém que era um guerreiro, né? Que estava ali em todas as frentes lutando para ficar bem e para deixar a cidade, obviamente, mais cuidada em termos do enfrentamento à doença. Foco. Em janeiro, depois da posse, recebeu dos médicos a ordem de tirar 10 dias de licença e viajou com Tomás para torcer por uma paixão de infância, o Santos, que disputava a final da Libertadores contra o Palmeiras no Maracanã. Apesar do público estar vetado nos estádios brasileiros por causa da pandemia, a final teve torcedores convidados dos dois times. A atitude foi criticada e Covas se justificou. Abre aspas. Quando decidir ao jogo, tinha ciência que sofreria críticas. Mas se esse é o preço a pagar para passar algumas horas inesquecíveis com meu filho, pago com a consciência tranquila. Fecha aspas. Covas se divorciou quando Tomás tinha 9 anos, mas o menino continuou presença constante ao seu lado, inclusive durante a campanha eleitoral. Nas redes sociais, deixou um envergonhado parabéns quando o pai completou 41 anos. Sabe que você é uma pessoa muito especial para mim. Eu me inspiro muito em você, na pessoa guerreira, batalhadora, inteligente que você é. Pode sempre contar comigo. Eu te amo. Um beijo. Em fevereiro, o câncer ganhou terreno no corpo de Bruno Covas. Exames de rotina para o acompanhamento da doença apontaram novas lesões no fígado e nos ossos. Foi preciso retomar a quimioterapia, tratamento mais agressivo para combater a doença. No dia 15 de abril, visivelmente mais magro, participou virtualmente da inauguração de um hospital no centro de São Paulo. No mesmo dia, voltou a ser internado para dar sequência ao tratamento. No dia 26 de abril, publicou uma foto do filho com uma frase que o avô adorava: enfrentar, combater e vencer. Teve alta no dia seguinte, mas 6 dias depois voltou para o hospital. Dessa vez pediu licença do cargo e chegou a ser levado para a UTI por causa de um sangramento no mesmo lugar onde o primeiro tumor apareceu. Conseguiu se recuperar e agradeceu pelo apoio com uma postagem nas redes sociais em que aparece numa foto de mãos dadas com Tomás. Mas a doença não deu trégua. Até que depois de mais de um ano de luta, o destino do neto se uniu definitivamente ao do avô Mário Covas, que morreu 2 décadas antes de câncer. Prefeitos da Baixada Santista falaram sobre a partida de Bruno Covas. O Bruno é a minha maior referência. Eu tive o privilégio de tê-lo como meu mentor na vida pública. Todos os cargos que o Bruno ocupou, ele sempre teve um olhar humanizado para a cidade de Cubatão.
a exemplo do programa Serra do Mar, que melhorou a vida de mais de 20 mil pessoas. O Brasil perde o maior quadro político em ascensão. E eu perco um grande amigo. O Bruno deixou um legado de coragem, de liderança, de superação, que jamais será esquecido. Enfrentou bravamente o câncer com garra, transparência e, ao mesmo tempo, governando a maior cidade do Brasil. Deixo aqui registrado meus sentimentos à família Covas, em especial ao seu filho Tomás, aos amigos e também a todos aqueles que o admiravam. Um amigo querido, uma pessoa ímpar, trabalhadora, honesta, de caráter, um homem de fé, solidário, que nos deixa um grande legado, que devemos trabalhar sempre com muita força, acreditar muito em Deus e cuidar, essa é a nossa missão, cuidar dos menos favorecidos. Definitivamente, o falecimento do Bruno Covas, ele deixa pra gente uma profunda tristeza aqui para a nossa cidade, tenho certeza aí uma comoção para todo o país, principalmente pela forma como foi, vendo a bravura, a resistência, a persistência que ele teve no enfrentamento a essa doença, ao câncer, que é algo que muitas e muitas famílias enfrentam todos os dias, e o exemplo do Bruno com certeza deu muitas forças para que muitas pessoas também não desistissem, vissem a força e a firmeza com que ele lidava com a vida pública e também com a sua vida pessoal. Então fica esse legado de esperança, de luta, de determinação e principalmente de muita fé em Deus, né? E que essa fé que o Bruno deixa o legado possa ser o mesmo combustível, né? Que o nosso bom Deus possa, nesse momento, confortar todos os seus familiares, em especial o seu filho, nesse momento de dor, de luto, que ao mesmo tempo possa receber o Bruno de braços abertos no reino dos céus. Um jovem ainda com um futuro muito promissor teve a sua vida ceifada por uma triste enfermidade. Foi resiliente, foi resistente, foi um grande guerreiro que enfrentou essa enfermidade com serenidade até o fim. O pó volta à terra, o espírito volta a Deus que o deu. Nossos mais sinceros sentimentos a todos os familiares, amigos e, com certeza, a sua serenidade ao longo da sua história política nos deixa um grande legado. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre a partida de Bruno Covas. Nós vamos para o intervalo e na volta a vacinação de grávidas, puérperas e também de motoristas e cobradores de ônibus. Até mais! De volta com o JT1 para você. Amanhã, motoristas e cobradores de ônibus municipais e intermunicipais começam a tomar a vacina contra a Covid. Sobre isso, a gente conversa agora com o secretário dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, o Alexandre Baldi. Olá, secretário, seja muito bem-vindo aqui ao JT1. Boa tarde, Tatiana. Muito obrigado. Um grande prazer participar contigo e com todos que estão conosco neste momento. Secretário, essa categoria ela realmente é uma faixa de risco, né? A gente sabe que esse serviço é essencial, o transporte público não parou esse período todo, eles trabalham num ambiente fechado, que são os veículos, né? Qual que é a importância, então, dos motoristas e cobradores poderem ser vacinados? Tatiana, realmente é uma categoria de trabalhadores que tem um contato direto, não somente não paralisou em nenhum momento da pandemia, mas ele leva da sua casa ao trabalho todos os profissionais de saúde que precisam e dependem do transporte público, os profissionais de segurança pública, de educação, enfim, os trabalhadores de um modo geral de todos os segmentos, de todas as categorias. E tem um contato diário nos ônibus com centenas, com milhares de pessoas, no VLT, nos trens da CPTM, do metrô, com centenas de milhares e até milhões de pessoas. Dessa forma, o governo de São Paulo decidiu colocar no Programa Estadual de Imunização a vacinação, na semana passada, desde já, de todos os trabalhadores das operações dos trilhos e, a partir de amanhã, 18 de maio, os trabalhadores que são cobradores e motoristas de ônibus, a EMTU e das operações todas nos municípios, aqueles que têm contato diário com as pessoas e, é claro, que nós tenhamos o volume de trabalhadores, sejam motoristas, cobradores, de operadores de um modo geral, no sistema trabalhando para mantermos a frota integral, que é um dos objetivos para que a gente possa ter maior frota,
toda ela trabalhando e, é claro, à disposição daqueles que precisam ir da sua casa ao seu trabalho e vice-versa todos os dias. Agora, a vacina, ela é claro, um passo muito importante, mas não é a única maneira da gente evitar essa doença, né? Aqui na região mesmo é muito comum a aglomeração dentro dos veículos, principalmente nas linhas intermunicipais. O que a Secretaria vai fazer para solucionar esse problema ou já tem feito? Tatiana, a vacinação, ela é o ponto central e principal, indiscutivelmente, para que a vida das pessoas possam voltar ao normal. Mas a Secretaria tem feito todos os trabalhos, os objetivos que são identificados no mundo afora, no Brasil afora e, é claro, colocado também pelos profissionais do Comitê de Contingência do Covid, do Governo de São Paulo, das instituições sanitárias e de saúde em defesa e combate à pandemia do Covid-19. Nós temos feito um trabalho intensificado que é exemplo mundial de higienização e limpeza das superfícies, dos ônibus, dos trilhos, dos trens, das composições onde as pessoas tocam, sentam, das plataformas onde as pessoas também tocam, encostam, o processo de reposição de material de higiene pessoal, de banheiros para que as pessoas, os usuários, possam fazer a sua higienização pessoal lavando as mãos. Fomos pioneiro na obrigatoriedade do uso de máscaras em todas as áreas públicas, no sistema de transporte público dos metropolitanos, para que a gente pudesse ter a maior defesa, a maior ajuda em combate à pandemia. As 2 pessoas de máscara, nós temos em quase 99% da possibilidade de evitar a disseminação. E, sobretudo, as campanhas em todos os equipamentos que a gente consiga divulgar para que as pessoas se cuidem, utilizem álcool em gel, possam evitar, se puderem, sair de casa e também nas composições que a gente consiga de escalonar os horários de entrada e saída de trabalhadores para que a gente possa diluir o fluxo do horário de pico em cada uma das operações, sejam ônibus, sejam trilhos, em toda parte. E a expectativa é vacinar todos os motoristas e cobradores nessa fase? Tatiana, nós queremos sim, a partir do dia 18, aqueles que desejarem já se cadastrem, vão no site Vacina Já, possam se cadastrar, obter o seu QR Code, que é aquele código para que ele possa levar cada trabalhador do sistema de transporte da MTU ou daqueles que são das operações de ônibus, cobradores e motoristas, em toda parte, possam procurar o posto de saúde onde ele está cadastrado, este trabalhador, a sua residência, para que ele possa, a partir do dia 18, qualquer dia, não há dia de encerramento, somente se inicia no dia 18 de maio, quer dizer amanhã, mas ele pode se vacinar amanhã, prioritariamente, ou os dias subsequentes. Portanto, nosso desejo é que o mais breve possível a gente consiga imunizar o maior volume de trabalhadores para que a gente possa ter estes trabalhadores que têm contato diário com milhares de pessoas trabalhando com toda a tranquilidade em relação a proteger a sua vida, proteger a vida das pessoas que ele mantém em contato e, sobretudo, todos eles imunizados, nós conseguiremos ter a nossa frota toda ela em operação, possibilitando um transporte público mais eficiente e, é claro, contributivo em momento desse da pandemia em combate ao Covid-19. Secretário, muito obrigada pela sua presença conosco aqui no JT1. Foi um prazer, viu? Obrigado, Tatiana, pela oportunidade. A minha homenagem ao prefeito Bruno Covas, que faleceu. Tive a oportunidade de estar deputado federal junto a ele, um grande homem. Anunciar também que estarei logo mais às 16 horas visitando as obras do segundo trecho do VLT na Baixada Santista, na cidade de Santos, acompanhado pelo prefeito Rogério, para que a gente possa dar celeridade a essa obra que é tão importante na complementação do transporte público de Santos e de toda a Baixada. Muito obrigado ao JT, obrigado a você, Tatiana, e obrigado a todos. Uma boa tarde. E começaram a ser vacinadas hoje contra a Covid-19 mulheres grávidas e puérperas com comorbidades. A semana passada, a vacinação para esse público tinha sido suspensa, lembra? Depois da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e o Ministério da Saúde não recomendarem a aplicação da vacina Oxford AstraZeneca. A Nina Barbosa está acompanhando essa vacinação. Nina, uma ótima tarde para você. A Baixada Santista, ela recebeu doses de Coronavac, é isso? Isso mesmo, Tatiana, boa tarde para você, boa tarde a todos. Santos recebeu 670 doses da Coronavac. A gente até acompanhou algumas futuras mamães aí que tomaram essa primeira dose aqui na quadra da Escola de Samba União Imperial, mas tem que ter alguma doença, diabetes ou hipertensão, problema respiratório, com o laudo médico. Eu vou conversar com o Adriano Catapreta, que é secretário de Saúde de Santos. Secretário, boa tarde. Precisa trazer os documentos
documentos também e um laudo que ela pode tomar essa vacina, né? Exatamente, Nena. Boa tarde a todos. Pedimos que tragam as documentações de sempre, comprovante de residência, CPF, documento com identidade e que tragam também a carteirinha pré-natal e o laudo do seu médico mostrando realmente a comorbidade, a doença que ela tem. São 8 postos externos também e tem as policlínicas que fazem atendimento até 1 da tarde. Exato. Estamos com 8 postos externos, grandes postos, e 8 policlínicas para esse público específico. E hoje tem segunda dose também. Para quem? Bom, nós estamos fazendo a segunda dose de Coronavac, nós recebemos 5.090 doses, né? Para os pacientes acima de 64 anos de idade. Não só de 64 ou mais. Mas tem que ter o prazo estipulado, o prazo máximo de 28 dias. Como é que vocês estão fazendo essa prioridade para quem precisa? Essas doses mais de 5.000 são suficientes para o público? Provavelmente não, Nina, porque também tem muita vacinação intermunicipal. Então algumas pessoas já tomaram a segunda dose até em outro município e vice-versa. Mas assim, serão priorizadas as pessoas que tiverem com mais de 28 dias da primeira dose. Tem um público também, algumas pessoas perguntaram para a gente em relação a professores que não conseguiram ainda tomar a segunda dose da Coronavac. Teve o mutirão, mas não foi possível tomar. Tem a segunda dose para esses profissionais? Nina, infelizmente a Coronavac está tendo um problema de insumos em todo o país. Então Santos não tem ainda a dose para os educadores, para os profissionais da educação. Estamos pedindo para o Estado, já enviamos ofício, estamos ligando para o Estado e assim que possível vacinaremos a todos. Ok, obrigada pela sua participação aqui no nosso JT1. Tatiana? Obrigada, Nina. Bom trabalho para você. Vamos atualizar então os números da pandemia, porque ontem foram confirmados 177 novos casos na Baixada Santista. E nenhum óbito foi confirmado num domingo, existe um atraso para as notificações, mas mesmo assim a última vez que a região ficou sem mortes registradas foi no dia 13 de março. A Baixada se aproxima então das 5.000 mortes e a ocupação de UTI se mantém estável em 63%, como você vê aí. A média móvel de mortes entrou em queda, hoje está em 22 por dia, 19% mais baixa do que na semana anterior. E a gente muda a tela aqui para a média de casos, que está estável, tá? São 320 por dia, 9% a mais do que na semana anterior, quando nós tínhamos 293. E indo para essa última tela, a gente tem os números da vacinação, referente aí à primeira dose da vacina. Santos passou dos 30% de moradores vacinados, Itanhaém 22,6%, Mongaguá com 21,6% e Peruíbe com 20,6%. Depois vem Praia Grande com 20,4%, seguida de Guarujá, São Vicente, Bertioga e também Cubatão. A Baixada Santista perdeu hoje um dos seus principais líderes sindicais. Morreu Marcos Braz de Oliveira, o Macaé. Ele era presidente do Sindicato da Construção Civil e é mais uma vítima da Covid. Marcos Braz de Oliveira era mais conhecido como Macaé, apelido que ganhou ao trabalhar embarcado em uma plataforma da Petrobras na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro. Assumiu a presidência do Sindicato da Construção Civil pela primeira vez em 1998. Em 2011, foi eleito presidente e ficou no cargo até seus últimos dias. Liderança forte, estava sempre envolvido em movimentos políticos e sociais, lutando pelos direitos da categoria. Macaé sempre foi um entusiasta do movimento sindical, me recebeu muito bem quando eu ingressei no sistema, na luta sindical, e também foi um grande entusiasta da tabela unificada que visa corrigir aí as distorções dos salários, principalmente no sistema Petrobras de transporte. Macaé deixou um legado e conquistou o respeito e a amizade de outros sindicalistas. O companheirismo insubstituível. É mais uma vítima dessa doença, mostrando que cada vez mais todos nós devemos estar unidos contra qualquer negacionismo. O que importa é a união, é que o trabalhador se exemple na liderança da luta pela dignidade. Esse é o companheiro Macaé, que tudo fez e que deu a sua vida
pelos trabalhadores. Soube conviver com diferenças de ideologia política partidária entre todos os segmentos sindicais. Participava de todos os movimentos sociais em defesa dos menos favorecidos. É uma perda grande e, companheiro, descanse em paz. Macaé estava internado desde março na Santa Casa de Santos com Covid. Ontem à noite teve uma parada cardíaca. Nesta manhã teve outra parada e não resistiu. Ele tinha 63 anos. Os nossos sentimentos à família e aos amigos do Macaé. Bom, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 140 quilos de cocaína na rodovia Regis Bittencourt, foi na região de Barra do Turvo e a carreta foi levada para Jacupiranga. A Dione Aguiar está por lá, tem mais detalhes para a gente ao vivo. Uma boa tarde para você, Dione. Olá, Tatiana. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente acompanha agora o trabalho da Polícia Rodoviária Federal nesse momento, junto com a Polícia Civil aqui da região, onde a carreta foi trazida para um galpão para fazer justamente o transbordo da carga, né? A carga é de feijão, são aproximadamente aí 37 toneladas de feijão que estão sendo retiradas agora nesse galpão para então poder retirar outra parte da droga. Sobre esse assunto, sobre como a Polícia Rodoviária Federal, a responsável por essa apreensão, chegou até ao dono dessa carreta, nós vamos falar com a Marina Chapinotti, que é a policial rodoviária federal, da Rodoviária Federal. Marina, conta pra gente como é que foi essa abordagem. Na verdade, é uma apreensão muito grande de pasta à base de cocaína, né? Muito boa tarde. Sim, boa tarde, Dione, boa tarde a todos. Nós começamos ontem a operação Rota Segura. O veículo foi abordado no quilômetro 525, na altura do 525, na cidade de Barra do Turvo, onde o condutor demonstrou muito nervosismo ao ser abordado. Começamos a fazer a fiscalização minuciosa do veículo, onde foi encontrado tabletes análogos parecido com cocaína, né? E o veículo foi trazido para a delegacia para a gente fazer o transbordo dessa carga e continuar a fiscalização do veículo. Esses tabletes, como a gente está vendo agora nas imagens, e até o trabalho da Polícia Rodoviária Federal nesse momento, é justamente retirar esses tabletes do compartimento da carreta, né? Foi feito todo um esquema para o transporte dessa droga, é isso? Sim, exatamente. Como vocês veem aí, foi todo um trabalho minucioso para esconder a droga. E até agora nós encontramos 140 quilos dessa substância. Agora no momento mais 12 quilos aproximadamente. E a gente está seguindo, né? Esse número pode mudar de acordo com a fiscalização. De repente pode ocorrer ainda alguma outra apreensão no mesmo veículo. Muito obrigada pelas suas informações, Marina Chapinotti, policial rodoviária federal, né, aqui da cidade. Nós falamos ao vivo da cidade de Jacupiranga e acompanhamos ainda a operação da polícia por aqui. Só lembrando que o motorista foi preso e vai responder então por tráfico de drogas. Tatiana. Obrigada, Dione. Depois do intervalo a gente volta a falar do sepultamento de Bruno Covas. Até já. De volta com o JT1 para você, agora 12h37. E mais uma vez a ação contra a fome foi um sucesso. O Grupo Tribuna, em parceria com os Fundos Sociais de Solidariedade de Santos, São Vicente, Praia Grande e Guarujá, arrecadaram os alimentos também neste final de semana. Na semana anterior, quando aconteceu a primeira etapa, 10 toneladas de alimentos já tinham sido arrecadadas. As doações aconteceram no sistema drive-thru, ou seja, era só passar de carro e deixar as doações. E nesta segunda edição, o Rotary Club ajudou também com a arrecadação de 6,5 toneladas de alimentos ao Fundo Social de Solidariedade de Santos. Em Guarujá, muita gente compareceu ao fundo que fica ali na Avenida Cavaleiro Namija Fé. Em São Vicente, mais gente também fez uma boa ação nesse final de semana e também no cartódromo de Praia Grande. E agora vamos para a previsão do tempo e a gente tem imagens ao vivo da Praia de Santos hoje. Um dia bonito, né? Com algumas nuvens no céu, mas também o sol aparecendo e o pessoal aproveitando essa hora do almoço para caminhar um pouquinho à beira-mar. Ô, delícia! 12h38 agora e apesar do dia ter começado friozinho, o sol logo deu as caras
E agora à tarde a gente pode esperar calor, tá? Pelo menos calor para essa época do ano. Amanhã, por causa da passagem de uma frente fria fraca, tá? A gente tem aí vento soprando de mar e a umidade fica bastante elevada. O sol até aparece, mas entre mais nuvens do que hoje. A gente tem imagens ao vivo agora de São Vicente para você, de um mar mais calmo do que a gente tem visto nos últimos dias. Pode chover fraco, tá? Nos próximos dias, até moderado a qualquer momento. Faz mais friozinho também hoje, que esquenta mais. Entre quarta e sexta-feira, aí sim, o sol volta, o tempo fica firme e as noites e madrugadas ficam mais frias. Mas as tardes serão agradáveis com o sol. Vamos dar uma olhadinha então nas temperaturas? Santos com máxima de 28 graus para hoje, mínima de 18, aquele friozinho que a gente falou, né, de madrugada e à noite. Nada de chuva para hoje, mas amanhã a gente já tem um pouquinho mais de chuva. E ó, de 28 graus vai para 24, então cai um pouquinho para amanhã. Na quarta, quinta, sexta, começa a dar uma melhorada, mas como está mais longe, pode ser que mude um pouquinho para lá. Praia Grande a gente tem máxima de 28 para hoje, mínima de 18, então a amplitude térmica aí de 10 graus, que é bastante. A gente não tem chuva hoje, para amanhã a gente já tem aquela chuvinha fraca e esfria um pouquinho mais. Guarujá também máxima de 28, sol aparecendo entre poucas nuvens hoje. Amanhã as nuvens começam a dar cara com mais força, começa a melhorar na quarta-feira, quinta e sexta também. Mesmo assim não fica tão quente como hoje, tá? Agora à tarde. Cubatão com máxima de 28, mínima de 18 e a gente não tem chuva para hoje. E para amanhã, sim, a gente tem chuva. A gente tem imagens ao vivo também de Jacupiranga para você, para a gente ver o Vale do Ribeira como fica. Olha que céu bonito nas imagens do Rinaldo Rohre, mostrando inclusive o sol brilhando forte lá em Jacupiranga. E tá sim hoje no Vale do Ribeira, pelo menos por enquanto, viu gente? Que imagem bonita, Rinaldo, muito obrigada por fazer isso pra gente. Ó, apesar do dia ter amanhecido com pontos de névoa, ao longo do dia o sol foi aparecendo, né? E à tarde também ele aparece. Inclusive começa a ficar mais quente. À noite, por causa da aproximação dessa frente fria, a gente pode esperar pancadas de chuva aí em algumas cidades que ficam mais pertinho do Paraná, principalmente. E amanhã a frente fria avança sobre a costa paulista e aí vira o vento que começa a soprar do sudeste, trazendo bastante umidade do mar. Registro a gente tem máxima hoje com 26, mínima de 15, um chuvisco, nada muito sério, tá? Amanhã começa um pouquinho mais, isso por conta da frente fria que vem lá do sul. Cananéia, litoral, então, máxima de 26, 16 a mínima, também só 4 milímetros de chuva, bem pouquinho. E Juquiá, com máxima de 27, está aí a previsão do tempo para a Baixada Santista e Vale do Ribeira. E o sepultamento de Bruno Covas no cemitério do Paqueté foi uma cerimônia simples e rápida. Algumas autoridades estiveram lá para se despedir do político santista. Eram 20 para 6 da tarde quando o cortejo chegou ao cemitério com os batedores da Polícia Militar à frente. Chegou o corpo. O filho de Bruno Covas, Tomás, de 15 anos, chegou acompanhado de familiares. Rodrigo Garcia, vice-governador do estado, e Ricardo Nunes, que é vice de Covas e está à frente da prefeitura da capital, também participaram. Teve queima de fogos antes da celebração. A cerimônia de sepultamento foi rápida e reservada para poucas pessoas, apenas parentes, amigos e autoridades mais próximas de Bruno Covas, que estiveram aqui para prestar a última homenagem. Bruno é um homem corajoso, é um exemplo para todos nós de determinação, de compromisso com o poder público, com a política, com a gestão pública. É um homem que deu grandes exemplos, desde o começo, como um jovem que ingressou no PSDB, na juventude, trabalhou como deputado, agora como prefeito. O exemplo dele nos últimos dias como um homem de coragem e um pai maravilhoso. É um momento de muita emoção, mas ao mesmo tempo de muito orgulho de um cara chamado Bruno Covas. O prefeito Rogério Santos disse que a cidade fará homenagens a Bruno Covas. Faremos aí eventos também no Paço Municipal em homenagem ao Bruno Covas, enfim.
É uma grande perda, mas ele deixa uma marca muito forte nesse momento. Assim como temos equipamentos e aqui na cidade de Santos, como a Avenida Mário Covas, sim, merece toda homenagem pela sua história. O ex-prefeito João Paulo Papa lembra que conheceu Covas em 2004 e a amizade começou naquela época. E a partir dali essa amizade só cresceu, nós inclusive fomos colegas na Câmara dos Deputados durante 4 anos, numa relação muito intensa e muito estreita. O que mais me impressionava no Bruno, além da sua franqueza, daquele sorriso largo que era contagiante, né? Mesmo nos momentos mais críticos, ele nunca perdia o bom humor, mas ele continuou demonstrando assim, a sua fé na política, no exercício da boa política para a gente transformar o Brasil, transformar o nosso país. Essa mensagem, a forma como ele atuava foi uma inspiração para muita gente e é assim a sua marca mais forte, né? A fé no futuro, na política e a coragem com que ele enfrentou tudo isso. Paulo Alexandre Barbosa, ex-prefeito, também falou sobre a sua relação com o Bruno e da paixão dele pelo Santos Futebol Clube. O Bruno, além de apaixonado pela cidade, era apaixonado pelo Santos Futebol Clube, né? Então, a última vez que eu encontrei ele foi lá no Maracanã, na final da Libertadores, quando ele estava com o filho, levando, sabendo que poderia ser ali um dos últimos momentos que ele teria a oportunidade de estar com o filho. Então, eu acho que é muito importante que a gente possa valorizar esse grande legado que o Bruno deixa. Para Santos, certamente é uma grande perda, porque sempre onde o Bruno esteve, ele esteve levando o nome dessa cidade e orgulhando a todos os nossos santistas. O governador João Dória participou da cerimônia reservada. Covas foi vice dele na prefeitura da capital e assumiu o cargo em 2017, quando Dória foi disputar as eleições para o governo do estado. Os dois eram bem próximos. É uma noite muito triste para todos nós, um dia triste, um domingo triste. Aqui a cerimônia foi muito curta, muito simples, como desejava o Bruno, ao lado dos seus familiares e de alguns amigos. Mas sei que todos os amigos que não puderam estar aqui se sentiram representados aqui também. Dória falou que a perda é enorme, não só para a família e para os amigos, mas para o país. O Brasil não perde só um grande homem público, a capital de São Paulo não perde apenas o seu grande prefeito. Nós perdemos um grande brasileiro, um grande jovem brasileiro, que é o Bruno. Aos 41 anos se despediu de nós. Bruno deixa uma história escrita, ainda que na sua juventude. E esta história será sempre um grande exemplo para todos nós, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar e na nossa vida política também. O ex-governador Geraldo Alckmin e outros políticos também lamentaram a perda de Bruno Covas. Olha, quero destacar o legado do nosso querido Bruno Covas. Legado de coragem, um guerreiro que lutou pela vida, tinha amor à vida até o fim. Legado de amor ao povo, fez da sua vida um serviço público para servir as pessoas. Legado de princípios éticos, de valores que vieram do seu avô, o nosso querido e saudoso Mário Covas. Nossas orações, nosso carinho para sua família, o que nos consola, saber que ele está nos braços de Jesus. Bruno, santista raiz, a gente tem muita saudade daquele sorriso largo, como era do seu avô, né, o Mário Covas. Todos nós temos poucos exemplos de grandes políticos locais, regionais, e certamente o Bruno e o Covas eram dois exemplos assim. Fica a nossa saudade, nosso abraço para a Renata, para o Zuzinha, para o filho, para toda a família. Eu e o Bruno nos elegemos deputado estadual juntos. Fomos deputado estadual por 2 mandatos juntos. Deputado federal, nos elegemos juntos. Fomos deputado federal também juntos. E continuamos juntos, trabalhando muito. O Bruno, ele é um homem muito trabalhador, muito dinâmico. E embora jovem, nos deixou um grande legado de força, foco e fé. A nossa região, o estado de São Paulo e o país perdem um exemplo de dignidade, de resistência e de senso do dever.
Deus vai receber o Bruno da mesma forma como seu avô e a todos os seus antepassados e vai dar conforto à família. Cabe a nós seguirmos o seu legado e fazer da política um exercício de decência, de compromisso público, acima de todos os dissabores que ela também traz. Deixo aqui toda a minha solidariedade à família, aos amigos, que Deus possa confortar os vossos corações. Realmente uma morte precoce e a gente não entende. Bruno, que tinha um brilhante caminho político pela frente, um pai de família honrado e que nos deixa com muita tristeza. O Bruno lutou como nunca, como um guerreiro, como um exemplo para todos nós. Uma pessoa que tinha sonhos e queria viver. E lutou até o fim, para viver ao lado dos seus. E não deixou nenhum dia de trabalhar. Isso que deixa um exemplo para todos que às vezes desanimam e no momento de dificuldade querem desistir de tudo. Obrigado, Bruno, por esse exemplo que você sempre foi, como deputado, como secretário, como ser humano, como amigo, como pessoa. Espero que Deus conforte o coração de todos os familiares, amigos, e que você nos deixe esse legado e essa história que vamos seguir em frente, acreditando que podemos fazer a diferença na vida das pessoas que mais precisam. Obrigado, Bruno. Um grande abraço. Ele vai ser lembrado pelo seu sorriso franco, pela sua ponderação e pela defesa intransigente de suas posições políticas. Nós tínhamos diferenças políticas e nos tratávamos com muito respeito. Para a Renata e para o Pedro, deixo minha solidariedade. E ao Tomás, seu filho, digo que teve um pai extraordinário, de um caráter fantástico e principalmente de quem ele pode se orgulhar muito. Descanse em paz, Bruninho. Um beijo. E os amigos emocionados também falaram de como era conviver com Bruno na vida e na política. Destemido, predestinado, buscou alcançar os seus objetivos. Eu me lembro das passagens que tivemos juntos quando lecionamos aqui em Santos, na Faculdade de Direito, em 2010, e de tantos outros momentos, sempre com uma palavra de esperança, de amizade. Vá em paz, meu amigo, descanse, que o seu legado ficará como inspiração para todos nós. Eu estou profundamente triste, nós éramos muito amigos e tivemos uma trajetória bacana, né? Uma relação que sempre foi regada à alegria, ao sorriso, às provocações, no bom sentido da palavra. Eu tive a honra de ter sido aquele que o convidou para ingressar na política, mas na política da disputa eleitoral, né? Ele foi candidato a vice-prefeito de Santos em 2004, a meu convite, eu era o candidato a prefeito, mas naquela ocasião ele já se revelava uma figura preparada no auge dos seus 24 anos e eu diria que a comunidade santista perdeu a oportunidade de ter 2 prefeitos, né? Porque o Bruno sempre foi muito preparado, alguém dedicado, estudioso do orçamento da cidade, enfim, esse legado que ele não pôde realizar em Santos, ele realizou na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados e na Prefeitura de São Paulo, onde ele foi eleito e reeleito. Eu acho que essa perda ela traz uma tristeza e um lamento geral nesse momento delicado da política brasileira, não é? Eu tinha expectativa que o Bruno seria ainda o governador de São Paulo, o presidente da República, mas a sua trajetória, com certeza, ela vai inspirar as novas gerações para que elas possam almejar, não é, a participação política. O Bruno sempre disse que ele gostava da política, não é? E gostando da política, ele participava da política, porque não participando, a política ficava à mercê daqueles que gostam e que fazem mil cambalachos com a política. Então, eu acho que política é coisa séria e o Brasil perde muito com essa partida tão precoce do Bruno Covas, meu querido amigo, meu alegre e sorridente amigo. O JT1 de hoje fica por aqui. Os nossos sentimentos à família e aos amigos do Bruno Covas.
Jornal da Tribuna, primeira edição. Oferecimento IACS, cuidando da sua saúde.